Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Milor, CEO do GPS de Gestão, e a gente vai começar agora mais um papo sobre o dia a dia dos gestores, tá? E no papo de hoje a gente vai falar sobre os reais motivos para que as decisões geralmente sejam tiradas da cartola ao invés da análise de dados. Fala Bruno, entrou aí, seja muito bem-vindo. Quando a gente está falando sobre análise de dados, uma coisa que eu particularmente acho interessante a analogia, que eu já vi para várias outras coisas, mas que usam também para tomada de decisão baseada em indicadores, é que tomar decisão baseado em números ao invés da cartola é tipo o sexo de adolescente, que a galera fala, que é o seguinte, todo mundo fala que faz, todo mundo acha que o outro faz mais do que ele, mas na prática ninguém faz direito, é tudo meio na gambiarra, né? Então é um tema que é super popular, todo mundo fala, não, eu sou baseado em métricas, eu olho meus indicadores, mas na vida real não é tão fácil assim garantir que as métricas vão guiar a decisão do dia a dia. E é muito sobre isso que eu vou falar, de como que a gente sai da teoria e de fato entra na prática e começa a tomar decisões baseadas em números e dados e fatos, ao invés de simplesmente ficar tirando da cartola. Tá? E o que acontece é que é o seguinte, uma das primeiras dificuldades quando a gente está falando de dados é tratar as exceções. O que eu quero dizer? Por exemplo, imagina que você vai fazer uma análise de um funil de vendas. E aí, nesse funil de vendas, você tem o número de pessoas que se candidataram em um determinado formulário. Mas, durante os testes, você fez algumas candidaturas para ver se o formulário estava funcionando direitinho. E aí, não deveria contar, só que dá trabalho você tirar da contagem, tem que ficar ajustando ali, né? Então, no dia a dia, é muito normal terem exceções, ou de coisas que, por exemplo, teve uma candidatura que alguém te mandou a informação pelo WhatsApp ou por e-mail, mas não foi oficialmente pelo formulário. E aí, conta ou não conta? Coloca na métrica? Então, no dia a dia de verdade, sempre tem uma série de dificuldades aí que surgem, tá? E outra coisa que acontece é que é o seguinte, 99% das empresas trata a análise de dados e indicadores como um projeto. Então é assim, monta lá aquela análise para mim, aí o analista, né, geralmente quem faz análise é o analista, vai lá, corre atrás dos indicadores, monta um baita de um relatório, coloca algumas ideias de melhoria, mas aquilo ali é uma coisa de começo, meio e fim, não tem consistência. E na verdade, o que realmente agrega valor é quando a gente olha para os mesmos indicadores de forma consistente. Então, se for para falar aí de certa forma de erros que acontecem na gestão de indicadores, é olhar para o número uma vez só. Na verdade não é isso, não é um projeto fazer uma análise. Olhar para indicadores tem que ser um processo. Você vai ter que repetir aquilo com uma certa frequência, tá? Então esse é um ponto super importante da gente falar aqui em relação à análise de indicadores para guiar suas decisões. E aí uma outra coisa é que é o seguinte, é viável crescer sem análise de indicadores? É viável, é possível. Agora, dá muito mais trabalho. Eu consigo, por exemplo, eu estou em São Paulo, eu consigo chegar daqui para o Rio de Janeiro sem um GPS, sem olhar no Waze? Consigo. É viável. Antes do Waze as pessoas faziam esse trajeto. Agora, se eu tiver um GPS, vai ser muito mais fácil. E eu encaro muito, inclusive o próprio nome do GPS de gestão, a análise dos indicadores, ela serve muito para isso, para poder guiar o seu caminho e evitar que você caia em armadilhas que sejam mais comuns. Tá? E aí, por que eu falei que muita gente quer fazer, mas que na prática não é tão simples assim? Tá? O que as pessoas elas tentam fazer em relação à gestão de indicadores? A primeira coisa é, primeiro, entender o porquê que elas começam a analisar indicador. E geralmente vem de algum tipo de estudo de caso em que as empresas começam a tomar decisão baseada em dados e isso ajuda a empresa a crescer exponencialmente. Então, se você for olhar a Apple, o Google, a Microsoft, principalmente essas empresas de tecnologia, eles são viciados em modelos de indicadores. E não só as empresas de tecnologia, mas empresas tradicionais. Por exemplo, eu tive a chance de ficar bem próximo dos fundadores da Ambev e eu sei o quanto que é importante para eles a análise numérica das coisas, né? Eu tive já reunião com o Marcel Telles, que eu
cheguei com um número, ele falou, não, mas peraí, esse número não tem que calcular desse jeito. Faz uma nova proposta e traz depois na próxima reunião. Então, esse tipo de visualização que a gente tem de que empresas grandes fazem análise de indicadores, ela é verdadeira. Porém, não necessariamente você vai fazer a sua análise do mesmo jeito que a Ambev faz. Tem uma série de técnicas para você conseguir ajustar essa metodologia para o seu tamanho. Tá? E aí, uma outra coisa que acontece é que as empresas definem, olha, nós vamos agora trabalhar com indicadores. Beleza, tá show de bola. Só que aí, eles querem, em vez de começar pequenininho e arredondar o processo, já querem aplicar para absolutamente todo mundo. Então, por exemplo, tem uma metodologia agora que está super comum, que chama metodologia de OKRs, que é Objective e Key Result, né? Então, objetivo e resultado-chave. E que uma coisa legal da metodologia é que ela é simples de implantar. Por outro lado, isso estimula as pessoas a quererem botar o OKR já na empresa inteira. E aí acaba ficando muito porco o trabalho, ele não fica bem feito, ele não tem um tratamento real dos dados, né? Então tem que tomar muito cuidado em querer já colocar 1 milhão de indicadores para serem medidos. Você começa pequenininho, poucos indicadores, e aí só depois a gente consegue expandir. Ó, por exemplo, acabou de entrar aqui o Pedro, que é um cara que tem uma experiência animal ajudando startups. O Pedro, ele com certeza olha para poucos indicadores para ver se a startup está conseguindo evoluir, ao invés de já querer medir 1 milhão de coisas de cada vez, tá? Então tem que começar pequenininho, só depois você vai rebuscando a sua análise de dados. E uma outra coisa é pedir para que o time defina as próprias metas. E por um lado, isso é bacana, você traz um alinhamento para a galera, o pessoal se sente dono, eu não sou a favor de meta goela abaixo, mas quando você pede para o time e fala, ó, define aí suas metas e traz para mim, o que isso tende a acontecer? Eu brinco que é uma gincana, que é todo mundo correndo de um lado para o outro e traz aquele trabalho que é até legal pelo aprendizado, mas você não se profissionaliza em uma empresa desse jeito. Porque o que pode acontecer, por exemplo? A meta que os vendedores definem para eles mesmos, a somatória não bate com a meta de vendas que a empresa inteira vai ter. E aí, quando você não faz essa análise, que você cruza o top-down, né? Então o que a alta liderança decide, com as metas das próprias pessoas, fica completamente desalinhado e bagunça completamente o seu modelo. Então, como o Bruno comentou, autonomia e descentralização, sim, isso é importante, mas tem que tomar muito cuidado, porque você tem que dar autonomia e descentralizar a execução, mas a estratégia, os objetivos tem que ter um alinhamento. Então você tem que conseguir calibrar o alinhamento com a autonomia do time. Dar só alinhamento, vai ficar um negócio meio militar ali, não é o caminho, não funciona. Agora, dar autonomia demais também é um problema e não adianta querer simplesmente falar, pessoal, define aí a sua própria meta e traz para mim, porque não vai dar certo, vai virar uma baita de uma gincana. Tá? E aí, outra coisa que acontece quando as pessoas tentam fazer uma análise de dados de maneira desestruturada, começa a chover relatório, vem relatório para tudo que é lado, principalmente quando a meta não está sendo batida, aí que o pessoal começa a montar mais e mais gráficos, mais e mais análises, mas que geralmente não leva a lugar nenhum, porque o pessoal vai numa questão tão micro que o macro, que é o que realmente importa, não faz tanta diferença, ele não está sendo analisado, né? Então tem que tomar cuidado com essa história de eu vou delegar para o meu time, delegar para os analistas. Não é assim que funciona. Você tem que dar um direcionamento para o seu time para garantir que os dados estejam estruturados e que levem a decisões relevantes. Se você tem um dado que não te leva a nenhuma decisão, ele não serve para nada. Ele deu trabalho e vai mais atrapalhar do que ajudar. E uma outra coisa é que assim, quando você tem essa situação, que você tem uma explosão de relatórios e um monte de número para tudo que é lado, geralmente as pessoas acabam desistindo da análise, dá muito trabalho esse negócio aí, e foca em só olhar indicadores financeiros, que aí tem uma área financeira que geralmente controla isso muito bem. E assim, Milor, então você é contra indicador financeiro? Óbvio que não. São os mais importantes da empresa. Mas o indicador financeiro, ele é uma consequência de um monte de outras coisas que está acontecendo dentro da empresa. Então não adianta você só olhar para o financeiro, porque o financeiro ele vai te dar muito uma visão do passado, o que aconteceu. Mas, por exemplo, para saber se eu vou bater a minha meta de vendas, não adianta eu só olhar para vendas, eu tenho que olhar como que está o funil agora, qual o número de oportunidades geradas, qual que está o aumento da minha audiência, por exemplo, se eu trabalhar com marketing de conteúdo, né? Então você tem que ter outros indicadores que não sejam simplesmente os financeiros. Então não adianta
tentar colocar uma análise de indicadores direto para a empresa inteira, fazer uma gincana e depois desistir e achar que indicador não funciona. Funciona, mas você começou da maneira que não faz tanto sentido assim, tá? Agora, por que as empresas fazem isso? É porque elas gostam de fazer errado? É óbvio que não, tá? Porque na teoria, medir o indicador é uma coisa super óbvia e dá trabalho. Aí, assim, teoricamente é fácil e dá trabalho. Qual que é a consequência disso? Que geralmente o pessoal vai lá e delega. Eu vou dar isso daqui para o estagiário, ele é bom de planilha, ou delega para o analista, né? Afinal de contas, analista serve para analisar. E aí o pessoal vai lá e delega para o pessoal mais júnior, né? A alta liderança acaba não acompanhando direito esse desdobramento dos indicadores. Isso é muito complicado, porque na prática o número por si só ele não diz nada. Você tem que ter alguém sênior acompanhando essa análise dos indicadores para poder direcionar, olha, vamos nesse caminho, vamos no outro. Então não adianta simplesmente chegar e delegar para a galera mais júnior. E aí o que acontece? Como teoricamente a definição e a medição dos indicadores ela é óbvia na teoria, lembrando que na prática é bem difícil, não tem nenhum tipo de preparação prévia. Então o que acontece? Para a próxima reunião eu quero tal análise. Aí delega para o estagiário ou para o analista. Beleza. Chegou na hora da próxima reunião, aquele material, aquele relatório, ele não foi enviado previamente e conferido pelo gestor. Então chega um material bruto, geralmente hipercomplexo e com uma série de indicadores que não vai levar a lugar nenhum. Aí o pessoal olha durante a reunião e fala, não, peraí, isso daqui tem algum erro, eventualmente tem algum cálculo que está errado, algum número que não está fazendo sentido. E aí, meio que a análise ela acaba não servindo para muita coisa, porque ela deu um trabalho absurdo para o estagiário ou para o analista e chega na hora da reunião é identificado algum erro. E aí o pessoal larga a mão daquela análise e volta a trabalhar na base do achismo, né, tirando o dado da cartola. Só que aí, qual que é o problema? Se você não parar para corrigir aquilo e trazer o mesmo indicador na próxima reunião, ele nunca vai ser consertado. Tá? Então não funciona assim. Você tem que dar consistência para a sua análise. Porque aí, quando você dá a consistência, a cada reunião que você faz, mais aquele indicador seu vai estar representando de fato a realidade e vai mostrar onde que você deveria priorizar a energia sua e do seu time. E aí o que acontece? Como dá muito trabalho fazer uma análise de indicadores bem feita, só que na teoria é fácil, as pessoas acabam ficando frustradas. E aí elas ficam frustradas e olham e falam, não, mas aí esse negócio de indicador não funciona, não vale a pena. Volta para a intuição. E é o que eu falei. Dá para trabalhar, dá para atingir resultado na intuição? Dá. Mas dá para eu chegar, pegar um carro e sair agora e ir de São Paulo para Brasília? Dá. Mas vai ser muito mais difícil se eu não tiver ali o GPS me guiando, né? Lembrando que do GPS a gente está falando dos indicadores. Agora, isso daí no fim das contas é uma baita de uma armadilha, tá? De querer sair fazendo análise sem parar para pensar e simplesmente delegar para o estagiário. Por que isso é uma armadilha? Porque no curto prazo, sim, dá trabalho estruturar os dados e fazer bem feito. Por isso que eu falo, não sai colocando indicador para a empresa inteira. Começa pequenininho e só depois você vai evoluindo. Mas aí, qual que é o ponto? É o investimento que você vai fazer, que no curto prazo não vai dar resultado, ele vai dar mais trabalho do que ajudar. Mas conforme você vai plantando ali a sua sementinha, que é a análise de indicador, você vai ganhando maturidade no processo, com o tempo as decisões vão ficando cada vez melhores, com decisões melhores você tem resultados melhores que vão fazer com que a análise fique mais prazerosa, porque é muito mais legal analisar uma coisa que está de um resultado que está crescendo, né, que está dando certo, do que um resultado que está errado, e aí você vai fortalecendo a sua cultura. E conforme você fortalece a sua cultura de análise de dados, mais natural vai ficar para o time todo. Então, na verdade, você não vai acertar de primeira, é muito difícil acertar de primeira, mas conforme você vai ganhando hábito, isso daí vai se desenvolvendo e vai entrando cada vez mais na rotina da empresa. E quando entra na rotina, é difícil de sair, tanto para coisas ruins quanto para o lado bom. Nesse caso, análise de dados para tomada de decisões é um excelente hábito. Dá trabalho, mas vai valer a pena no médio e longo prazo. Tá? E aí, tem uma saída para isso? Tem uma forma de implementar corretamente? Tem, vou falar daqui a pouco, só que antes de eu entrar nisso, eu quero que primeiro a gente entenda por que as empresas caem nessa armadilha, né? Porque
teoricamente era para ser uma coisa tão intuitiva, né? Pô, eu estou fazendo gestão, eu tenho que gerenciar as coisas. E dentro do que eu tenho que gerenciar, eu tenho que olhar para número, né? Mas não é tão intuitivo assim, tá? Por quê? Geralmente a análise, como eu já tinha comentado, ela é tratada como uma coisa muito pontual. E se você não olha toda vez para o mesmo número, dificilmente você vai ver uma melhoria consistente daquilo. Vai acabar tendo uma coisa muito aleatória e que não vai ajudar na tomada de decisões. Então, indicador não adianta olhar uma vez só, tem que olhar toda hora para garantir que ele está melhorando ou piorando, né? Mas você começa a enxergar a tendência. Muito mais importante do que a foto dos seus indicadores, que é o que geralmente vem num relatório pontual, é você ter uma visão do filme. Eu estou melhorando, estou piorando, qual está sendo o impacto das minhas ações, né? Então tem que ter disciplina para medir sempre, para colocar isso dentro do seu processo, ao invés de tratar como um projeto, tá? E aí o que acontece? É praticamente impossível acertar de primeira. Então, se não dá para acertar de primeira, né, se é muito difícil, não adianta também querer tratar a análise como pontual, né? Eu lembro de, quando eu estava na Fundação Estudar, um bolsista nosso era o CEO da Kraft Heinz na época. E num papo dele com o diretor, né, com o Thiago, ele falou assim: Thiago, faz 16 anos que eu defino meta. Todo ano eu olho para trás e eu me envergonho do que eu fiz. Então ele com 16 olhava para quando tinha 15 anos de experiência e estava envergonhado. Então não adianta querer tratar como uma coisa que você vai acertar, como uma coisa estática, não é um alvo. É uma coisa dinâmica, você vai evoluindo ali e é uma técnica, uma habilidade. A habilidade você só desenvolve com treino. Não adianta estudar o máximo da teoria do surf e achar que vai pegar a prancha e vai entrar na água e que não vai cair. Não é assim, você vai cair, é normal. Tem que ir treinando e desenvolvendo essa competência com o tempo. Tá. E aí uma outra coisa, como eu tinha comentado, a falta de visão mais macro da pessoa júnior faz com que as análises acabem ficando muitas vezes irrelevantes. E aí eles querem fazer um monte de detalhamento de coisas que não vão ter um impacto real no negócio. Então, por exemplo, tá com problema de vendas, aí o pessoal começa a trazer, porque a taxa de abertura desse e-mail, cara, o negócio é tão mais macro, você ficar se preocupando com uma taxa de abertura não vai levar a lugar nenhum. Tem que tomar muito cuidado para não querer otimizar alguma coisa pequena demais, tá? E aí, o que acontece também? Como eu estou falando de foco e fazer com muita profundidade alguma coisa, na prática você vai ter que ignorar uma quantidade muito grande de indicadores. Porque hoje, ainda mais com toda a tecnologia que a gente tem disponível, é muito fácil se encher de indicadores, você mede absolutamente tudo. Mas como muita coisa não é relevante, você tem que simplesmente ignorar. Mas dá para colocar no slide oculto? Até dá, mas dá trabalho fazer, e se tá oculto, ninguém vai olhar, não faz tanto sentido assim, né? Só tipo, se tiver um backup para uma reunião mega importante, mas não para aquela reunião constante do dia a dia, né? Então, o que você não vai medir é talvez mais importante do que o que você vai medir, porque isso daí vai te dar foco para você trabalhar com profundidade naqueles indicadores que realmente vão ter impacto dentro do dia a dia da sua empresa, tá? Outra coisa que acontece que atrapalha a análise de indicadores é que, dependendo da fonte do dado, você vai ter algum tipo de nuance ali na medição dela, tá? Por exemplo, esse processo aqui de live, eu estou fazendo no Instagram. O Instagram, o relatório que ele me dá é o total de pessoas que passaram durante a live. Agora, se eu pegar o mesmo processo, se eu estivesse fazendo essa mesma live, mesmo conteúdo, mesma duração, mesmo tudo, mesmo número de seguidores, eventualmente, o YouTube, ele não me dá essa análise. O número que o YouTube dá durante a transmissão ao vivo é número máximo, pico, né, de espectadores simultâneos. Então eu não posso comparar uma métrica de live do Instagram com a do YouTube. É laranja e banana, eu não estou falando a mesma coisa, né? Então, esse tipo de nuance, falar, vai lá e mede a live. Não é assim. A live é no YouTube, é no Facebook, eu sei que o LinkedIn tem live também. Então, como de fato medir esses indicadores vai depender também da ferramenta que você usa. Não é uma coisa tão simples assim. É mais um tipo de complexidade que na teoria não existe, mas na prática tem, né? E aí eu gosto de falar que assim, eu sou engenheiro, né? Então, o engenheiro, quando ele vai fazer a conta, ele desconsidera atrito, ele desconsidera um monte de coisa. Agora, na vida real, você tem atrito, você tem um monte de casas decimais, tem um monte de fatores que não estão ali na sua mão que atrapalham essa análise dos indicadores. Então, para de fato tomar uma decisão baseada em dados reais e não em dados teóricos, você tem que refinar e ir muito a fundo em como medir isso daí.
tá? E o que acontece também? Geralmente é muito mais fácil você olhar para o que é chamado de métrica de vaidade. O que é uma métrica de vaidade? Por exemplo, número de seguidores aqui no Instagram. Cara, eu estou usando o Instagram, no caso, para negócios. Até engraçado, tem uma galera que me conhece da pessoa física, né, amigos meus que entraram e que eventualmente não vão ter interesse em gestão. Tá tudo bem, vou fazer live toda semana e em algum momento eles vão entender que o foco aqui é profissional. Mas aí, o número de seguidores que eu tenho não me interessa, porque eu posso ter um monte de seguidores e que não está interessado em técnicas de gestão e liderança. Então, se eu tenho um monte de seguidor que não está interessado no que eu quero falar, eles vão acabar não comprando. Então eu prefiro muito mais ter um número pequeno de seguidores, mas que seja extremamente engajado. E o número de seguidores, ele é fácil de medir. Você entra ali, já bate o olho e vê aquele número. Mas é uma métrica de vaidade. Porque é uma coisa que eu posso falar para os meus amigos, né? Olha, eu tenho 1.000 seguidores, 10 mil, 100 mil. Mas o que interessa, no fim das contas, como eu estou falando de uso de Instagram para negócios, é o quanto que isso me gera de oportunidades comerciais. Agora, dá muito mais trabalho medir o número de oportunidades comerciais do que o número de seguidores. Então, essa questão da métrica de vaidade é uma armadilha muito comum, mas que, se você quer levar a sério a sua análise de dados, tem que tomar muito cuidado com esse ponto, tá? Então, não leve a sério métricas de vaidade. Foque em métricas que realmente vão impactar o seu negócio. E para isso tem que ser alguém sênior. Não dá para chegar e delegar para estagiário ou para agência de marketing e falar, monta aí um relatório. Não é assim que funciona. Você tem que definir o que você quer. Você como gestor, essa é a sua função. Não dá para querer delegar e fugir da raia, tá? Tem que levar a sério isso e não é trivial. Não dá para chegar e falar que é fácil, que é óbvio. Não é. Dá trabalho fazer isso na vida real. Tá? E uma outra coisa também que pode acontecer, tem mais duas aí que eu quero tratar, que é o seguinte. Análise de métricas isoladas, ela pode dar um problema, tá? Eu tenho dois exemplos aí para representar esse problema, essa armadilha, tá? Que é o seguinte, eu não vou lembrar a data exata, tá? Mas se não me engano foi no século XIX ou XVIII, no Rio de Janeiro. Há muito tempo atrás, teve um período que estava tendo uma infestação de ratos. Aí o que o governo fez? Ele falou, olha, para todo mundo que trouxer um rato morto, eu vou pagar X. Eu não sei quanto que era exatamente ali o que eles iam pagar, né? Na teoria, o que o pessoal ia fazer? Pô, eu vou achar um rato, eu vou matar ele e levo para o governo para receber o meu dinheiro. Mas como a meta, digamos assim, era número de ratos mortos, o que a galera fez? Começou a criar rato em casa. Aí criava, engordava o bichinho, matava e levava para o governo. Ou seja, na prática você teve um efeito contrário ao que você desejava colocando aquela meta. E trazendo até para o contexto empresarial, eu lembro de bater um papo com o VP Global de Gente e Gestão da Ambev, e que ele me falou que um problema que eles, Ambev, gigante, internacional, ele estava lá dos Estados Unidos falando, um problema que eles ainda têm até hoje é calibrar metas que a pessoa ela tenha que bater do jeito certo. Porque, por exemplo, a meta de vendas, e aí bota, sei lá, volume de litros de cerveja vendido. Mas aí o vendedor vai lá e coloca, dá muito desconto. Aí ele destrói a margem. Ou então, peraí, vamos colocar a meta de faturamento, isso é o que interessa. Coloca a meta de faturamento, mas negocia uma condição de pagamento. E aí se você coloca caixa, quando que vai entrar de fato no caixa, você bagunça um pouco, não é tanto função do vendedor. Moral da história, as métricas elas são muito difíceis de deixar bem amarradas. Então, achar que por uma análise matemática, a sua empresa vai ter uma boa gestão de dados é utopia, não vai acontecer. Para gerenciar bem os seus indicadores, você tem que combinar a análise matemática e técnica com a cultura que a empresa tem. Então, além do seu papel enquanto gestor, o papel de líder para mostrar o que é o certo, por que você está trazendo aquele número, vai fazer toda a diferença na sua tomada de decisões dentro do dia a dia. Tá? E uma outra coisa que eu até já tinha comentado, mas que vale a pena reforçar, é que para medir indicadores de fato, você tem que tratar as exceções. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, o caso da Ambev de litros vendidos. Pô, mas tem que ser de qualquer cerveja, é o somatório, ou eu quero que uma certa cerveja aumente a presença dela no mercado e ela vai ter uma meta específica. Como é que eu calculo isso?
tem que estar claro, né? Porque senão acontece o famoso gol de mão, que é aquela meta que você vê que ela matematicamente foi batida, mas que quando alguém sênior olha, fala, cara, não foi batida do jeito certo, né? Então tem que tratar isso. Ou olhar, por exemplo, taxa de conversão do funil de vendas, mas eventualmente a pessoa cadastrou o mesmo e-mail 2 vezes, ou então é alguém que comprou, mas que não passou pelo funil e aí vai inflar a taxa de conversão. Como que você faz para lidar com isso? Não tem resposta certa. Vai variar de empresa para empresa, de área para área. Mas o meu ponto principal é: tome muito cuidado na hora de tratar as exceções, porque é geralmente uma baita de uma armadilha quando a gente está falando de gestão de indicadores, tá? Agora eu vou falar de exemplos de empresas e de pessoas que eu conheço que já caíram em armadilhas similares e que felizmente conseguiram reverter, né? Que é o seguinte: tem um cliente meu da consultoria que ele foca em vendas de um produto de educação, tá? E ele estava focado em, cara, vamos vender mais, vamos vender mais, vamos vender mais, o que faz muito sentido, né? Você quer crescer a empresa, você quer aumentar as suas vendas. Mas aí o que aconteceu? Tinha um problema na plataforma que entregava o conteúdo e que os alunos estavam ficando muito incomodados. Então a taxa de inadimplência e de cancelamento foi lá para cima. E aí, como o pessoal estava focado inicialmente só em vendas, ignorou que essas vendas estavam indo pelo ralo. Na verdade, eles estavam jogando água num balde furado. Então eles falaram, não, peraí, montaram análise de dados. Aí a gente está evoluindo nessa frente de quais são os melhores indicadores, mas simplesmente começou analisando inadimplência e cancelamento. Porque, na teoria, é muito mais fácil você manter e eventualmente renovar quem já comprou de você do que fazer uma venda nova, porque a pessoa já confia em você. Isso inclusive vai ser um tema de live essa semana, tá? Por que o crescimento de clientes não é a única forma de crescer a sua empresa? Mas a moral da história é que se essa análise não for bem feita, você vai ficar cego e vai perder informações que são extremamente relevantes, tá? O segundo caso que eu tenho aqui, esse daí, eu vou citar um caso específico de um projeto que eu tive envolvido, mas eu vejo ele acontecendo em várias empresas, é uma coisa muito comum, que é medir o desempenho de equipe de tecnologia. Tá? É super difícil, né? Porque tecnologia é uma coisa mega intangível e você melhora o seu produto via tecnologia, no caso, e pode ser que aquilo tenha impacto financeiro, pode ser que não seja para vendas, mas que ele melhora a produtividade do time e reduz custo. É muito complexo de medir qual que é a performance de uma equipe de desenvolvimento. Aí, o que é a coisa mais fácil que as pessoas medem? Número de tarefas entregues no prazo. Mas aí, quando você simplesmente parte para olhar o número de tarefas entregues no prazo, você perde uma informação muito relevante, que é aquelas funcionalidades desenvolvidas são realmente relevantes? Você pode ter uma funcionalidade que vai aumentar as vendas, você pode ter uma funcionalidade que é simplesmente uma correção de bug, que não foi mais do que obrigação fazer, você pode ter o desenvolvimento de um novo produto, então eventualmente vai ter tanto o grau de relevância quanto de complexidade daquela tarefa. Então simplesmente olhar o número de tarefas entregues no prazo é uma métrica de vaidade, não é uma análise que realmente vai mostrar para onde que você tem que apontar a performance da sua empresa. E um terceiro caso aí que eu tenho, que eu não posso citar o nome, mas era de uma equipe de marketing que estava fazendo um trabalho em cima de redes sociais. E eles focavam em olhar o número de pessoas que foram atingidas pelos posts. Então fez lá a postagem e botava uma grana, aquilo impulsionava e ia para um monte de gente. Mas aquilo acaba não ajudando tanto. Eu sei que um monte de gente viu a minha publicação. Tá, mas o que eles fizeram? Alguém curtiu, alguém comentou, alguém compartilhou, alguém se demonstrou interesse para um produto nosso? Isso é o que importa no fim das contas, né? Então, no caso, o foco é olhar as vendas realmente geradas por aquele canal. Não tendo como captar as vendas, porque eventualmente é um ciclo maior, você vai olhando o número de... tem um termo que o pessoal usa que chama levantada de mão, que é o cliente falando, olha, eu tenho interesse em saber mais pelo seu produto. Então essa métrica acaba sendo muito mais relevante, por exemplo, do que a métrica de pessoas alcançadas, que é uma baita de uma métrica de vaidade, né? Então, o Ailton comentou da questão da piscina, que é o seguinte, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Isso daí vai ficar para uma outra live. Mas é assim, digamos que você tem que limpar uma piscina. Não adianta só chegar e jogar o produto químico,
Porque vai ficar lá, vai ter algum efeito, mas depois você tem que aspirar. Então tem que fazer o trabalho de fato completo, né? Então medir, o pH da água tá ótimo, mas ela tá cheia de folha, tá? Então não dá para as pessoas caírem nela, né? Você tem que ver qual que é o resultado final, que nesse caso da piscina eventualmente seria satisfação das pessoas que caíram na piscina, né? Alguma coisa que represente o comportamento aí do cliente. Então, muito cuidado em colocar métricas que são meio, que elas precisam evoluir para que você atinja o resultado final, mas que não são de fato o resultado final. O resultado é o que interessa. Por isso, repito, não adianta delegar a análise de métricas pro estagiário e pro analista júnior. Você, enquanto gestor, enquanto líder, tem que acompanhar de perto para garantir que aquele número vai ser realmente relevante e que gere impacto dentro da sua empresa. Tá? Agora vamos falar sobre como que eu posso evitar essas armadilhas que a gente está comentando, que de tirar os números da cartola ao invés de ter uma análise estruturada dos indicadores, né? O primeiro passo é o seguinte, é o que eu aprendi aí com a Falcone, que chama de indicador de controle. O que é um indicador de controle? Tá? Ele vai parecer óbvio, mas não é. É um indicador que de fato você controla se a sua performance está boa ou não. Essa é a parte, o português da coisa, é óbvio. Mas o que é o mais legal do indicador do controle? É que escolher um indicador de controle significa, inicialmente, ignorar todos os outros indicadores. Então você controla aquele indicador, os outros são chamados indicadores de verificação. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma meta de vendas. Opa, o Leandro mandou que é meu fã. Obrigadão, Leandro. Espero que goste aí do conteúdo. Então, voltando aqui a essa questão dos indicadores de controle, né? Não adianta você chegar e querer simplesmente monitorar 10 indicadores. Monitora um, que é o que você vai controlar de fato. Por exemplo, é muito normal as empresas controlarem lucro. Tá? É uma baita métrica importante que é um combinado de um monte de coisa. Você não chega e tem lucro. Você tem faturamento, você tem o custo variável, o custo fixo. Tudo isso composto vai gerar o lucro. Mas no fim das contas você define que o controle é o lucro. Foca totalmente nisso. Tá? Aí depois você coloca um nível de indicadores de verificação. Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou falando de vendas, que é uma métrica que todo empresário gosta de acompanhar. Você pode, de cara, quebrar em 3 tipos de indicadores de verificação de vendas, tá? E não tem certo e errado, tem uma escolha dependendo do contexto da sua empresa. Por exemplo, eu tenho as vendas. Aí eu posso dividir em meta de vendas por produto. Então, eu tenho o produto A, que tem uma meta X, produto B, tem a meta Y e por aí vai. Beleza, é uma forma, porque aí o que eu olho? O indicador de controle, eu estou controlando. Bati minha meta de vendas? Bati, ótimo, próximo ponto de pauta, vamos comemorar. Não bati, peraí, então a gente vai ter que verificar o que está acontecendo. Tá? Aí, beleza, vamos verificar. Todos os produtos estão abaixo da meta ou tem algum que está acima? Não, tem um que está acima, os outros 3 estão abaixo. Beleza, aí você pode pensar, então automaticamente eu vou pegar os produtos que estão ruins e vou melhorar, né? Não necessariamente. Porque você na prática, nesse planejamento, você fez uma série de hipóteses. Eventualmente é mais fácil aumentar o produto, as vendas do produto que já está indo bem, do que tentar compensar os que não estão funcionando. Depende do contexto da empresa, não tem certo e errado, né? Então você colocou esse nível de indicadores de verificação a partir do produto. Ou, por exemplo, você só tem um produto, ele está hiper focado, você só quer olhar para um produto. Beleza, o que pode ser um indicador de verificação no caso, né, no primeiro nível, 2 indicadores? O número de vendas que você fez e o ticket médio. Porque aí você pode olhar, eu estou vendendo pouco volume, eu não estou fazendo o número de vendas que eu deveria, ou eu estou vendendo barato. Eventualmente a equipe comercial está dando muito desconto e ela está vendendo muito em volume, mas está barato e não está atingindo a meta de faturamento, que é o indicador de controle. É um caminho, tá? Você pode olhar para ele também. Outra coisa que você pode olhar, eventualmente o seu preço ele é hiperfixo, tabelado, não tem espaço para dar desconto. Então não faz sentido você ficar monitorando tanto o ticket médio. Aí você vai verificar o seu número de vendas. E o volume de vendas ele pode ser dividido em número de oportunidades comerciais geradas, e aí dependendo da análise do funil que você quiser fazer, vai ter um critério diferente, mas enfim. É o número de oportunidades comerciais vezes a porcentagem de conversão daquelas oportunidades comerciais. Ou o seu processo de conversão não está legal, e você vai ter que atuar, por exemplo, na melhoria do argumento de vendas, ou você está sendo pouco agressivo no seu marketing, está gerando poucas oportunidades comerciais.
Qual que é a resposta certa, Milor? Não tem. Depende do seu cenário. Por isso, mais uma vez eu vou falar. Não adianta delegar a análise dos dados pro estagiário, pro analista júnior e achar que magicamente vai vir tudo pronto de primeira. Não vai. Leva tempo, é um processo e tem que ser amadurecido. Tá? Agora que você entendeu o indicador de controle e tem o primeiro nível dos indicadores de verificação, qual que é o próximo passo? É incluir esse indicador de controle, a evolução dele, como ponto de pauta de alguma reunião periódica. Por exemplo, eu tenho uma reunião toda sexta-feira de 3 às 4 da tarde, que é para discutir como que está o marketing da nossa empresa. O que é um dos indicadores de controle que a gente tem, né? Especificamente o mais relacionado ao fim do funil tá atrelado ao consumo de e-mails. Por quê? No nosso mercado, venda via e-mail representa mais de 90% das vendas. Então, eu monitoro o número de aberturas de e-mail. Ah, mas Milô, você não deveria monitorar as vendas? Não, porque eu uso uma técnica que eu vendo por campanha. Se você quiser comprar de mim hoje, você não consegue. Eu vou abrir uma campanha daqui a 2, 3 semanas e aí vai poder. Então, por enquanto, eu vou mandando conteúdo e as pessoas vão se interessando, vão lendo, vão consumindo. Aí quando chegar na hora da campanha, eu divulgo para elas. Só que, se eu não tiver abertura de e-mails, as pessoas não consequentemente, não vão ler o meu e-mail da campanha e não vão comprar. Então esse indicador que eu tenho de controle agora, ele é muito importante. Aí você fala, Milor, mas seria melhor você olhar o número de e-mails cadastrados? Não. Por quê? Se eu tenho um monte de e-mail cadastrado, mas ninguém abre, não adianta. Então eu olho o número total de e-mails cadastrados. Mas Milor, você não deveria olhar então a taxa de abertura? Não. Por quê? Se eu tenho uma taxa de abertura muito alta, mas eu estou mandando para 6 pessoas, não adianta, eu quero mandar para, sei lá, 1000. Tá? Então, o número de aberturas é o meu indicador de controle. O meu número de e-mails cadastrados e taxa de abertura são indicadores de verificação. Então, eu faço isso. E aí, na nossa reunião, toda semana a gente olha para o número de aberturas. E aí tem que, idealmente, ele está crescendo, né? Semana passada não cresceu, mas nas outras ele vinha numa tendência boa, então isso é legal de olhar para o filme e não para a foto. E você começa a discutir ações para cada uma das alavancas, né? Que são os indicadores de verificação que eu tinha comentado. Então tem que incluir um indicador de controle na sua reunião semanal de preferência, eventualmente até diária, dependendo da maturidade do processo que você tiver. Mas se você olha para o indicador de vez em nunca, ele não vai guiar suas decisões, é muito simples. E reunião periódica, ela geralmente serve para tomada de decisão. Se você não olha para o número na hora de tomar a decisão, como que você quer tomar a decisão baseada em números? É impossível. Você vai continuar tomando baseado na intuição, né? Então tem que incluir dentro da sua reunião periódica, tá? Isso é essencial e não dá para abrir mão. Terceiro passo para você de fato começar a tomar as decisões baseadas mais em dados. É o seguinte, as pessoas, durante as reuniões, elas vão levantar uma série de ideias. E se a gente fizer isso? E se a gente fizer isso? Ótimo, ideias são muito bem-vindas. Mas a pergunta é, qual dos meus indicadores essa ideia vai melhorar? Ah, eu não sei, eu só dei a ideia. Puta, então eu não consigo tomar uma decisão baseada em dados se eu não sei em qual indicador que aquela ação vai ter impacto, né? Então o ideal é você sempre amarrar uma ideia com um indicador, com uma alavanca que de fato vai mover o resultado do seu negócio. Outra coisa, gradualmente você vai colocando novos indicadores de verificação dentro da sua reunião. No começo, coloca um nível só. Então, no nosso caso, e-mail, número de aberturas. Aí eu tenho o segundo nível, que são dos indicadores de verificação, que é total, tamanho da base e taxa de abertura. Só. Todo o resto você vai colocando conforme você ganha mais maturidade no processo. Começa pequenininho, porque dá trabalho começar pequeno. Se você começar grande, a chance de dar certo é muito baixa, tá? Então só vai evoluindo de forma gradual quando você tiver segurança na sua análise. E aí, por último, Milor, qual que é o momento de incluir novos indicadores de controle? Quando você tiver muita segurança e profundidade dentro do indicador inicial que você teve. Depois só que você vai evoluir, né? Então, como o Leandro comentou, o que não é medido não pode ser gerenciado. Só que o que não falam nessa frase, né, do Peter Drucker, é que medir dá um trabalho desgraçado. Então não adianta querer medir tudo de uma vez. Mede um pouquinho, dá profundidade, toma decisões baseadas naqueles indicadores e aos poucos você vai evoluindo a sua análise, tá? Começar
grande demais é querer dar um passo maior que a perna. Começa com um indicador de controle, aprofunda no de verificação, depois você expande para outro indicador de controle, que é aquele mais macro, mais estratégico. Tá? Fazendo agora, então, uma revisão de tudo que a gente falou hoje. Né? Eu trouxe aqui tomada de decisão gerencial baseada em dados é igual a sexo de adolescente. Todo mundo fala que faz, todo mundo acha que os outros fazem mais do que ele, mas na vida real não é tanta gente assim que faz, muito menos fazer bem feito, né? Então não adianta achar que, eu vi num livro, eu vejo o pessoal botando um monte de número no case. Pessoal, na vida real é difícil medir número, tá? Não subestimem, tá? Toma muito cuidado com isso. Outra coisa, muito cuidado na hora de delegar uma análise. Eu entendo que os analistas servem para fazer análises, está no nome. Mas não adianta querer chegar e já delegar direto para o pessoal júnior, para o estagiário. Você tem que dar um guia, tem que acompanhar a construção daquele relatório, daquela análise, tá? Não é uma coisa tão simples assim. E aí, bom, deixa eu ver. O Leandro perguntou como é que faz para trocar ideia comigo. Manda no direct, aqui no Instagram mesmo, é super tranquilo. Vai mandando, a gente vai falando. Eu vejo como é que eu consigo te ajudar. Tá. Ó, pessoal, terceiro tópico que a gente falou hoje. Definir como avaliar as métricas que têm exceções, tá? Que, por exemplo, dados de teste. Eu fiz uma compra de R$1 para poder ver se meu meio de pagamento está funcionando, mas meu produto é de 1.000 e eu quero monitorar o ticket médio. Tal, de R$1 ele vai jogar lá para baixo a análise, você tem que excluir ele da sua análise. Muito cuidado com isso na hora de tratar o dado, tem que olhar com bastante cuidado, bastante calma, para garantir que as exceções não estão atrapalhando o seu processo. Tá? Outra coisa, foco em olhar sempre o mesmo indicador. Tá? Tem uma coisa que o pessoal me fala, que teoricamente deveria ser uma crítica, mas eu levo como um elogio, que falam que eu sou muito repetitivo. Agora sim, sabe quem mais que é muito repetitivo? O Usain Bolt. O cara fica treinando ali sempre aquela mesma coisa e vai mandando bala. Então, não adianta querer fazer uma análise de indicadores, você fez uma vez, aí daqui a pouco olha para outro indicador, depois olha para outro. Não funciona. O mesmo indicador sempre, eventualmente com novas ideias, novos testes para fazer aquele indicador ficar melhor, mas da consistência na análise é o que de fato vai fazer com que aquilo entre na sua rotina. Tá? E por último, do que a gente comentou hoje, foi a questão de primeiro ganhe profundidade dentro da sua análise, só depois você ganha abrangência. Não adianta querer medir todos os indicadores da empresa de primeira, não vai funcionar, é pedir para dar errado, tá? Então ganha muita profundidade em pouca coisa, começa bem pequenininho, de preferência com um indicador, que você vai analisar muito a sério, depois você vai vendo como expandir. Beleza, pessoal? Então assim, tendo dúvidas, sugestões, deixa aqui no comentário, comenta aqui no vídeo, vai ser bem legal poder acompanhar, ver o feedback de vocês. E se você gostou do conteúdo, vai no link da minha bio aqui no Instagram, que lá tem toda uma série de conteúdos que eu venho publicando. Toda quinta-feira eu publico no YouTube algum vídeo relacionado à liderança e produtividade. Tem a newsletter que toda semana manda um baita de um conteúdo, né, uma curadoria dos melhores conteúdos de gestão e liderança que a gente produziu. Então eu estou fazendo muita coisa bacana. A Isa perguntou se vai ficar gravado. Vai. Então terminando aqui eu vou colocar no IGTV para quem quiser assistir. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Tendo dúvidas, manda no inbox, comenta aqui no vídeo, onde achar mais fácil. Eu vou fazer questão de responder todo mundo e tirar o máximo possível de dúvidas. Tá? Espero que gostem. E é isso. Um grande abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.